Olá, tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Augusto, dando continuidade aos nossos estudos da História Geral. E na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a nossa sequência de estudos sobre a Idade Moderna, tá? E para quem está perdido, ainda dentro dessa Idade Moderna, eu estou trabalhando aquela subdivisão que é a chamada Era das Revoluções. Então o assunto vai ser independência das 13 colônias, também chamada Revolução Americana, e tudo isso vocês vão começar a acompanhar comigo a partir da página 54 da apostila 3. Vamos lá? Tchutchucos, primeira coisa super importante que eu sempre peço para vocês fazerem, é importante para vocês se localizarem, é quanto à periodização. Essa independência ou revolução aconteceu entre os anos de 1776, começando com a famosa Declaração de Independência das 13 Colônias, e terminando em 1783, que é quando é assinado um tratado chamado Tratado de Paris, em que a Inglaterra, depois da famosa Guerra de Independência, reconhece a independência dessa região, tá bom? E é muito interessante porque quando você olha de forma mais abrangente para esse período aqui, que é a segunda metade do século XVIII, você identifica duas considerações para esse assunto. Vamos lá? A primeira consideração, tchutchucos, é que a independência das 13 colônias, ou Revolução Americana, marca o início da crise do sistema colonial. É a crise do sistema colonial americano. E grande parte da explicação dessa crise tem a ver com o processo revolucionário em si e também com relações à economia. Tendo em vista que na Europa, por conta da Revolução Industrial, nós temos o enfraquecimento das metrópoles, né? E essas metrópoles passam a explorar mais ainda as suas colônias, gerando a insatisfação, e essa insatisfação acaba levando aos processos de revoltas e independências, tá? Então esse período da crise do sistema colonial é o período em que vocês acompanham movimentações contrárias à colonização aqui no Brasil. Aí vocês podem relembrar a Inconfidência Mineira. Vocês vão ter críticas ao sistema colonial na América Latina, América Espanhola. E aí o exemplo que eu dou é a rebelião de Tupac Amaru. E a culminância, tchutchucos, é todo o processo de independência das Américas a partir do século XIX. Lógico, com a independência do Brasil e a independência das colônias espanholas, tá bom? Então, nessa primeira consideração, tomem cuidado, porque um tema como esse, independência das 13 colônias, pode sim fazer referências à América e também ao Brasil, tá? Outra consideração super importante, essa independência ou revolução que a gente vai trabalhar nessa aula tem influência, e influência muito séria, das ideias iluministas, comprovando que o iluminismo ele não ficou preso somente ao contexto europeu. Maiores informações, assistam lá a minha aula sobre iluminismo, porque eu comento que o iluminismo ele sofreu uma dilatação. Ele passou a atravessar o Atlântico e passou a aportar em terras coloniais. E essas ideias iluministas que tiveram muita influência aqui na independência das 13 colônias eram ideias que defendiam a liberdade, defendiam o direito, defendiam a não intromissão do Estado na economia, tá? Então, facilmente, a gente pode falar que a independência das 13 colônias é um reflexo do iluminismo. Ou a gente também pode falar, como todo mundo sabe, que é uma independência ligada a revoluções burguesas, tá certo? Tchutchucos, então essa segunda consideração é muito interessante para quê? Para que vocês se atentem a provas de vestibulares que cobram iluminismo, porque podem cobrar também esse processo, tá legal? E ao mesmo tempo, sempre tentem fazer a conexão da independência com o iluminismo, porque são processos gêmeos, tá certo? Galera, e para começarmos, depois de passarmos pelas considerações, o primeiro grande ambiente que eu vou mostrar para vocês são os antecedentes imediatos da independência das 13 colônias. E de cara, já tentem sintonizar. Os antecedentes imediatos fazem referência à maneira como as 13 colônias eram organizadas.
Olha só, eu trouxe um mapinha para vocês e vocês vão lembrar essa organização para que a gente possa compreender como é que antes do ano de 1776 nós temos a gestação desse processo de separação. Vamos a isso? Tchutchukos, então de forma bem tradicional, a gente tem aqui as 13 colônias divididas em norte e sul. Lembraram? Com uma diferenciação interna bastante interessante. Vamos relembrar? O norte, Tchutchukos, era um conjunto de colônias que se pautava num processo de colonização por povoamento. Lembram? Então, para cá, quem foram aqueles que vieram? Aqueles que vieram buscar refúgio, fugidos da repressão religiosa e da repressão política, e aqueles que também vinham para procurar um local de estabelecimento, depois de terem perdido terras na Inglaterra por conta da prática do cercamento. Então o norte, sendo um conjunto de colônias de povoamento, ele tinha basicamente 3 características, tá? Primeira característica, a presença de minifúndios, ou seja, eram terras familiares para produção interna. Nós temos a policultura, porque eram produções variadas, inclusive produções associadas ao processo manufatureiro e comercial. E por último, tchutchucos, a produção geralmente voltada para consumo interno, tá? Até porque esses minifúndios policultores, inclusive até aqueles que trabalhavam com comércio e manufatura, voltavam-se para o mercado colonial, tá bom? Mas eu chamo a atenção para vocês, tchutchucos, quanto à presença de uma prática comercial que era chamada de comércio triangular. Vamos lembrar? Comércio triangular, tchutchucos, bem rapidão. Era um comércio praticado das 13 colônias com as Antilhas. Estou puxando aqui a seta para vocês acompanharem. E ali, tchutchucos, geralmente havia uma troca de que maneira? Os colonos das 13 colônias levavam até lá ou algum produto que eles tinham, ou, por exemplo, um escravo, e trocavam por melaço, tá? Por quê? Porque o melaço era levado para as destilarias das 13 colônias, sobretudo destilarias do norte, e transformadas em rum, tá? Em cachaça, tá ok? Tchutchucos, com a posse desse rum, dessa cachaça, né? Esses colonos iam até a África, e na África eles faziam a troca por escravos. A troca era feita não só por rum, mas também por tabaco, que vinha do sul das 13 colônias. E de posse desses escravos, tchutchucos, o que eles faziam? Eles iam para as Antilhas, e de lá eles conseguiam mais melaço para ser transformado em rum. Ou eles podiam, inclusive, trazer esses escravos para dentro das 13 colônias e revender para o sul. Entenderam? Então, pelo que vocês estão vendo aqui, o comércio triangular, que tem esse nome por conta do formato que é feito entre essas relações, era um comércio livre. Um comércio que não tinha a ingerência da metrópole inglesa. E quando tinha, tchutchucos, era uma intromissão muito suave, era muito permitida. Tá bom? Então tá aqui, essa é a forma de organização das colônias do norte. Belezinha? Vamos olhar agora o sul, tchutchucos. Deixa eu até estender a seta para não ficar redundante. Bom, pessoal, o sul das 13 colônias, todo mundo sabe que teve um estilo de colonização diferente. Era um estilo de colonização de exploração. Diferente para essa região, mas em coro com quase todos os demais territórios coloniais das Américas, porque todos os demais territórios eram colônias de exploração. E aqui, tchutchuco, sem titubear, o que nós temos que lembrar é que no sul, por conta da exploração, você tem, olha lá, a monocultura, geralmente assentada no tabaco e no algodão. Vocês têm, olha que interessante, a escravidão, a utilização do escravo como mão de obra padrão. E por último, tchutchucos, o latifúndio. Latifúndio esse que plantava o produto monocultural, utilizava a mão de obra escrava e fazia a jogada de exportação para a metrópole. Entenderam?
Então, no sul, tchutchucos, nós temos uma organização diferenciada para esse contexto das 13 colônias, mas demonstrando que esse território era um território intimamente ligado à metrópole. Até porque, se vocês pegarem o algodão, a partir da Revolução Industrial, o algodão ele era de vital importância para o sustento da economia inglesa. Tá? Então, aqui, essa é a organização do sul. Mas uma coisa que chama a atenção, tchutchucos, tanto no norte como no sul, vou trocar aqui de caneta mais uma vez, é a presença de uma coisa chamada negligência salutar. Vocês vão lembrar, nas 13 colônias era muito comum que a metrópole não fizesse muito uso do arroxo colonial, o uso da imposição de leis, de normas, de decretos, e dava ainda a possibilidade dos colonos se autogovernarem. Então isso é a negligência salutar. Até o século XVIII, até o momento em que acontece o processo de independência das 13 colônias, esse local era um local que tinha uma certa autonomia, por conta dessa negligência salutar, a não ingerência direta da metrópole, né, dos negócios ingleses, e ao mesmo tempo o direito de autogoverno. Entenderam? Então tudo isso, tchutchucos, é para demonstrar que o primeiro antecedente que a gente tem que reparar é que as 13 colônias viviam numa certa liberdade e num certo comodismo até esse meados do século XVIII, tá bom? Só que a coisa foi mudando. Olha só o segundo antecedente que a gente tem aqui, e um antecedente bastante importante para a gente começar a construir o processo de independência da região. Foi a supressão da negligência salutar. É o seguinte, nessa segunda metade do século XVIII, tchutchucos, como todo mundo sabe, a Inglaterra passava pelo processo industrial e precisava cada vez mais não só de arrecadação para sustentar o processo, mas principalmente de matéria-prima. Interessante, né? Então a Inglaterra ela foi paulatinamente tirando essa autonomia ou essa certa liberdade que os colonos das 13 colônias tinham. E com isso passou a exigir cada vez mais o aumento da produção, por exemplo, algodão, e também a cobrança de impostos. Os impostos passaram a ser mais costumazes, tá? Mas a coisa foi piorando. Dá uma olhada aqui em mais um antecedente, tchutchucos. No ano de 1756, nesse ambiente de supressão da negligência salutar, estourou uma guerra famosa chamada Guerra dos 7 Anos, entre a metrópole inglesa e a França. E o que foi essa guerra, tchutchucos? Essa guerra ela foi uma guerra entre as duas potências europeias por disputas econômicas e territoriais. Exemplo, o que mais estava assim, de certa forma, sendo disputada eram as colônias espalhadas pelo mundo, não só as colônias americanas. Então, franceses e ingleses disputavam o controle da Índia, que era um território francês. Franceses e ingleses disputavam a hegemonia na América do Norte, e todo mundo sabe que a América do Norte tinha colônias não só inglesas, mas também francesas, e as duas nações também estavam disputando as rotas comerciais. Entenderam? Então foi um conflito, tchutchucos, que fazia parte do contexto europeu desse momento. Potências hegemônicas disputando espaço territorial e econômico. Mas aí é que está o detalhe. Tchutchucos, durante a Guerra dos 7 Anos, o conflito se desenrolou com muita força aqui dentro do território das 13 colônias. E os ingleses fizeram a arregimentação de colonos para lutarem nas tropas regulares da metrópole. Então muitos colonos eles lutaram com a Inglaterra porque eles estavam afastando um inimigo comum, o inimigo francês. E ao mesmo tempo, muitos desses colonos que lutaram, eles lutaram também contra os índios, porque os índios apoiavam os franceses, tá? Então esse conflito ele foi um conflito interessante porque envolveu as 13 colônias e envolveu colonos que estavam lutando pela sua própria sobrevivência contra esse inimigo francês. Joia? E aí, olha só o desfecho. Em 1763, a Inglaterra venceu. Só que a vitória inglesa é uma vitória que na história a gente chama, até peço para vocês anotarem, de vitória mutilada. O que é uma vitória mutilada? É uma vitória em campo de batalha,
mas com reflexos negativos para a economia. Quer ver? Galera, a Inglaterra vencendo em campo de batalha, automaticamente ela consegue adquirir as antigas colônias francesas, como a Índia, como uma parte do Canadá. Só que a economia inglesa acaba se quebrando. Por quê? Porque o esforço de guerra foi muito grande. A economia inglesa foi devotada, nesse período da Guerra dos 7 Anos, à vitória inglesa contra os franceses. Então a gente teve um rombo no orçamento inglês. E nisso eu faço a pergunta. Inglaterra venceu em campo de batalha, até conseguiu alguns territórios, mas perdeu a economia. Quem é que vai ter que ressarcir tudo isso? Os colonos, né? Galera, eis aqui mais um antecedente que vai mostrar para vocês que a supressão da negligência salutar é colocada em prática veementemente, se utilizando da política do arroxo colonial, que daqui a pouco eu vou começar a trabalhar. Mas entendam que arroxo colonial, tchutchucos, é o aumento dos impostos, é ao mesmo tempo um aumento da ingerência da metrópole em assuntos coloniais. Isso quebra com a negligência salutar, né? Por isso a gente fala que é uma extensão da supressão, mas ao mesmo tempo acaba se tornando um ultraje na visão dos colonos. Por quê? Porque os colonos, tchutchucos, eles se sentiam súditos da Inglaterra. E muitos eram, né? Até porque muitos eram descendentes ou vieram da Inglaterra. Mas ao mesmo tempo, isso pauta a quebra do direito de liberdade. Então a política do arroxo colonial, que foi uma política inglesa de aumentar a arrecadação para ressarcir aquele rombo econômico, aqueles déficits na economia, acaba se tornando uma política muito interessante, porque bate frontalmente contra os interesses dos colonos, que era de manter a sua liberdade. Tá legal? E aí eu coloco um último antecedente para a gente dar uma apimentada. Diante desse cenário do arroxo colonial, pós-Guerra dos 7 Anos, e num contextão de supressão da negligência salutar, as ideias iluministas e liberais eram muito presentes aqui nas 13 colônias e passaram a ser usadas para fundamentar o direito que os colonos tinham de manter a sua liberdade e a sua integridade. Eu vou citar alguns exemplos. Galera, de todas as ideias, as duas que mais faziam coro em alimentar essa defesa da liberdade por parte dos colonos eram as ideias do John Locke. Vamos lá. Primeira ideia é a ideia dos direitos naturais, em que o John Locke defende que todo ser humano tem o direito à vida, liberdade e propriedade. E os governos que conduzem esses seres humanos devem proteger esses direitos. É interessante porque vocês estão percebendo aqui que o arroxo e a supressão da negligência salutar estão tirando o direito de liberdade. Então, aqui no caso, as ideias de John Locke fomentavam essa ideia de que o colono tinha que fazer valer os seus direitos e o governo tinha que garanti-los. Tá certo? Agora, lembra da segunda ideia do John Locke? É um complemento da primeira, é o direito de rebelião. O Locke dizia, tchutchucos, que se o governo não garante os direitos naturais ao ser humano, é direito do ser humano praticar a rebelião. Até porque o governo está rompendo com o contrato que existia. Lembra que o John Locke era um contratualista e falava dessa relação contratual entre governantes e governados? Então, nessa segunda ideia, tchutchucos, a gente pode perceber que sai daí o que é a independência. A independência era a luta, ou seja, a rebelião contra esse Estado ou esse governo que não garante os direitos naturais. E uma coisa interessante é como essas ideias chegavam aqui. Tchutchucos, ao contrário da América Espanhola, na América Inglesa você não tinha universidades. Pouca gente sabe disso. Então, os filhos da elite inglesa, das 13 colônias, iam estudar onde? Iam estudar na Inglaterra ou na Europa. Iam estudar exatamente no epicentro da divulgação das ideias iluministas. Então, esses filhos da elite, quando voltavam, eles voltavam já imbuídos dessas ideias iluministas e liberais e trazendo nas suas bagagens, principalmente, John Locke, o defensor dos direitos naturais e do direito de rebelião. Entenderam?
Então, tchutchucos, disso tudo, desses antecedentes, a gente começa a perceber que o arroxo colonial e a supressão da negligência salutar são os dois motores para o processo de independência. E é justamente o que eu vou trabalhar com vocês agora. Quer ver? Galera, cada lei e cada imposto que foi colocado em prática pela Inglaterra aqui nas 13 colônias após a Guerra dos 7 Anos eram parte do arroxo colonial. E detalhe, nenhuma dessas leis e nenhum desses impostos foram feitos sob consulta. Ó, então os colonos, que eram súditos da Inglaterra, nunca foram consultados para aprovação ou não dessas leis e impostos. Então já coloquem, esse arroxo colonial vai ser, a partir dessas leis e impostos, o motor do processo de independência. E eu começo com a primeira lei que foi aprovada lá no parlamento inglês e foi colocada em prática aqui para ressarcir os déficits da Inglaterra, e isso acabou gerando o descontentamento colonial. É a chamada Lei do Açúcar, ou Sugar Act, lançada em 64, um ano depois do término da Guerra dos 7 Anos, e era uma lei que defendia e colocava em prática duas coisas. A primeira era um conjunto de impostos em cima da importação de açúcar, principalmente daquele açúcar que não era das Antilhas Britânicas. E outra coisa que aprovava também, tchutchucos, era o monopólio açucareiro para uma empresa chamada de Companhia das Índias Ocidentais. Então reparem, a lei do açúcar, de forma geral, estabelece o monopólio da gerência e das negociações de açúcares e derivados para uma empresa britânica, inglesa, e aumenta os impostos em cima dele e dos seus derivados, do açúcar e dos seus derivados. Tchutchucos, notem, uma lei que vai quebrar em grande parte com o comércio triangular. Lembra que eu discuti agora há pouco? Até porque todo mundo sabe que um dos produtos essenciais para que o comércio triangular funcione, qual é? É o melaço, que é um derivado de açúcar, tá? Então o derivado de açúcar agora caro, ele passa a sabotar essa liberdade econômica que os colonos tinham, que era o comércio triangular. Tudo bem? Tchutchucos, lei lançada, os colonos ficam irritados, mas não falam nada. Até porque, como súditos, eles entendem que essa lei é uma lei que faz parte do pacote metropolitano de recuperação, não só dela, mas também das 13 colônias, depois de uma guerra como foi a Guerra dos 7 Anos. Tá certo? Mas olha só, um ano depois da aprovação da lei do açúcar, é aprovada lá no parlamento inglês, sem consulta aos colonos, uma segunda lei, e ela é chamada Lei do Selo, ou Stamp Act. Galera, essa lei é muito interessante, por quê? Porque era uma lei que aumentava os impostos em cima de publicações como jornais, baralhos, revistas, panfletos e produtos que circulavam aqui nas 13 colônias. É complicado por quê? Porque tanto as publicações como os produtos, para poderem trafegar, para poderem estar presentes e serem vendidos, tinham que receber o selo da Inglaterra. E para isso eles tinham que ser comprados, o que encarecia os produtos e, ao mesmo tempo, possibilitava que houvesse uma censura em cima de publicações. Sabe por quê? Porque as publicações que recebiam um selo comprado só podiam ser publicações que a Inglaterra permitisse. Então essa lei, ela foi uma lei complicada porque ela cerceou o direito de liberdade dos colonos, porque nem todas as publicações tinham direito ao selo, e por outro lado, mais uma vez, acometeu um pouco a economia, porque encareceu alguns produtos. E isso certamente impactaria no comércio triangular. Então, a reação dos colonos foi imediata. Tchutchucos, os colonos começaram a fazer várias manifestações. E grande parte dessas manifestações tinham como argumento a seguinte frase: sem representação não pode haver tributação. Interessante, porque os colonos estão dizendo o seguinte: nós não fomos consultados quanto à lei do açúcar e lei do selo. Então a gente não tem o direito de acatá-las. Entenderam? Molecada, é interessante porque essas manifestações, utilizando essa argumentação, essa frase, já estavam sendo imbuídas das ideias iluministas. As ideias que pregavam a liberdade,
as ideias que pregavam a contrariedade à intromissão do Estado na economia, e eram manifestações que ganhavam bastante coro, porque praticamente todos os colonos acabavam endossando, apoiando ou também até participando. Então o que aconteceu? O parlamento inglês acaba revogando a lei do selo e diminuindo a cobrança dos impostos em cima de derivados de açúcar. Interessante, né? Então aqui, de certa maneira, o parlamento recuou. Isso demonstra a vontade da população a partir dessas manifestações em supremacia, tentando demonstrar que aqui eles são a maioria. Tá certo? Só que a poeira mal tinha baixado, tchutchucos, e olha lá para vocês circularem. 2 anos depois da aprovação da lei do selo, e lógico, da própria revogação da mesma lei, foi criada uma lei aprovada pelo parlamento, sem consulta aos colonos, chamada Lei do Tolchen, ou só Lei Tolchen. O que foi a Lei do Tolchen ou Lei Tolchen? Era uma lei, tchutchucos, olha só que coisa bizarra, que aumentava os impostos em cima de 3 produtos vitais para a economia das 13 colônias. O imposto em cima do vidro, da vidraria, do chumbo e do papel. Galera, vidro importante para quê? Para a negociação de melaço, para a negociação do rum e também para a indústria farmacêutica, né? Para a manufatura farmacêutica. O chumbo, importante para a defesa, porque era do chumbo que você fabricava as balas de canhão ou de fuzis de armamento, né? E o papel, tchutchucos, importante para publicações, importante também para embalagens. E é interessante porque eram produtos vitais, porque eram produtos que faziam parte do cotidiano de qualquer colono. Resultado, a lei do Tolchen, ou a Lei Tolchen, quando foi aprovada, ela acabou gerando uma indignação tão grande que os colonos começaram a fazer, tchutchucos, boicote total de produtos ingleses. Interessante, né? Então o que eles fizeram foi não comprar mais produtos de procedência inglesa. E, de certa maneira, isso acabava lesando o erário inglês. A Inglaterra tinha menos arrecadação de impostos e menos lucro, né? Só que não parou por aí. Porque, além do boicote, o que os colonos fizeram? Eles começaram a praticar contrabando. Ó, eles começaram a contrabandear os mesmos produtos que eram boicotados. E isso causou um furor. A Inglaterra, ela começou a perceber que as reações coloniais estavam se tornando reações cada vez mais assintosas. Mas pensa se a Inglaterra acordou. Não acordou. Galera, em 1773, mais uma lei foi aprovada no parlamento inglês, sem consulta aos colonos, e essa lei é muito comumente associada como um dos estopins da independência das 13 colônias. É a Lei do Chá. Lei essa que estabelece que o monopólio sobre compra e venda do chá fique nas mãos da Companhia das Índias Orientais, uma outra empresa, não confundir com a Companhia das Índias Ocidentais, mas tanto uma quanto a outra eram empresas britânicas. Então essa era mais uma empresa metropolitana. E galera, por que isso foi muito impactante? É porque nessa época o chá era um produto contrabandeado, tá? Era um exemplo de um produto que foi boicotado pelos colonos, mas os colonos conseguiam ainda consumir por conta do contrabando. E com um detalhe, um produto que dava muito dinheiro, porque praticamente toda a população das 13 colônias consumia o chá, tendo em vista que a população dessa região era de origem inglesa. Então, ao estabelecer um monopólio sobre o chá, a Inglaterra acaba lesando pela terceira vez a economia das 13 colônias. E, por outro lado, mais uma vez acaba fazendo valer o fim da negligência salutar, acabando com a liberdade. E a reação dos colonos foi muito interessante, tchutchucos. Diz a lenda que alguns colonos disfarçados de índios entraram no porto de Boston, um dos principais portos de entrada e saída de produtos ingleses, e invadiram navios da Companhia das Índias Orientais para tirar a carga dele e jogar no mar. Então a festa do chá de Boston, ela foi uma sabotagem feita pelos colonos em cima de carregamentos dos navios, né, da Companhia das Índias Orientais. E grande parte desse produto que foi jogado no mar era chá.
Então praticamente ficou como festa do chá de Boston, porque foram jogados carregamentos de chá no mar. Resultado, a Inglaterra ela reprimiu de forma bastante violenta essa festa do chá de Boston com duas ações. A primeira ação foi um envio de tropas para a região para se coibir qualquer outro tipo de manifestação que pudesse acontecer como reflexo desse episódio. E também foi feita a ocupação de Boston, da cidade de Boston. Molecada, e ocupando a cidade de Boston, houve um estrangulamento econômico da colônia, tá? Ou no caso aqui das 13 colônias, porque o porto de Boston era um dos principais portos da região. E é um porto que funcionava como posto econômico, tá? E aí o que aconteceu, tio Cos? Esse é o detalhe. Rolaram muitas manifestações e numa em especial, na cidade de Boston, foi um massacre. E esse episódio é chamado Massacre de Boston. Acabou causando uma espécie de comoção geral, porque muitos foram mortos e eles estavam fazendo manifestações pacíficas. Então, nesse ponto, a gente já vai percebendo que a reação inglesa não é mais de dar um passo atrás, de retroceder. E sim, era uma reação de enfrentamento. Era uma reação para demonstrar a supremacia metropolitana aqui. Tá bom? Então anotem que o grande exemplo da repressão inglesa foi o massacre de Boston. O massacre em cima de uma manifestação dos colonos ingleses, né, dos 13 colonos, de forma pacífica. Galera, só que esse episódio da festa do chá não podia ficar barato. Até porque foi um assinte, até porque o chá jogado no mar se perdeu, isso é perda de lucro, e até porque a Inglaterra tinha que demarcar a presença em território. Então, na virada do ano, praticamente meses depois dessa festa do chá de Boston, foram lançadas as Leis Intoleráveis, os verdadeiros gatilhos para o começo da independência das 13 colônias. Eram leis, tchutchucos, que a gente chama de leis coercitivas, tá? Eram leis impositivas. E dentre elas, eu destaquei algumas para a gente acompanhar. Vamos lá? A primeira lei que foi estabelecida, tchutchucos, foi a lei de fechamento do porto de Boston. Não só ocupação, mas agora fechamento. E é um fechamento para demonstrar que a Inglaterra era a única que podia fazer um monopólio a partir desse porto, ou desse posto. Tá bom? Segunda lei, tchutchucos, lembra lá comigo? O julgamento de cidadãos ingleses e dos envolvidos na festa do chá de Boston seriam feitos tão somente na Inglaterra. É interessante por quê? Porque quando você faz o julgamento de ingleses na Inglaterra, você está começando a demonstrar que as colônias não têm a liberdade jurídica. Elas não podem julgar um cidadão inglês, um cidadão nascido na Inglaterra. Reparem que os colonos estão sendo rebaixados. Eles estão sendo colocados na condição de meros colonos, não são cidadãos. E por outro lado, esses julgamentos feitos na metrópole tiram os colonos daquele enquadramento de terem igualdade. Então aqui no caso a gente vai ter o julgamento dos caras que estavam envolvidos na festa do chá de Boston na metrópole e automaticamente eles já estavam condenados. Lembrando que a condenação naquela época era passível da pena de morte. Tá legal? Mais uma lei intolerável, tchutchucos. Olha só que coisa coercitiva. Todos os colonos tinham a obrigatoriedade de alojar tropas inglesas. É uma lei que já existia, mas agora foi reforçada, chamada de Lei do Aquartelamento. Então é muito interessante porque todo colono tinha que alimentar e abrigar tropas inglesas. Tropas que já eram vistas como más, né? Como aquelas que são repressoras. Tá legal? Não para por aí, vamos colocar mais alguns, coloquei até um espaço em branco para vocês anotarem. As leis intoleráveis, tchutchucos, elas também previam o pagamento de indenizações, não só por conta do episódio da festa do chá de Boston, mas qualquer outro episódio que viesse a acontecer. Então era um pagamento de indenização em cima de propriedade inglesa, da metrópole. Tá legal? E um último exemplo que eu vou destacar para vocês de lei intolerável, fazendo parte dessas leis intoleráveis, é o famoso ato, vou até escrever para vocês, ato de Quebec. Tá legal? Vamos lá? Ato de Quebec.
Quebec cidade, cidade canadense, tá? Tchutchucos, ato de Quebec é um ato, né, uma lei dentro dessas leis intoleráveis que proibia que os 13 colonos fizessem a expansão ou saísse do território original. Então, praticamente é um documento que proíbe o direito de ir e vir. Os colonos não podem sair das 13 colônias. Entenderam? Então, perceberam que as leis intoleráveis, junto à lei do chá, são aqueles elementos que a gente marca como estopim para a independência das 13 colônias, principalmente as leis intoleráveis, que são gatilhos do processo de separação. Então, vamos entender agora por quê. Galera, quando as leis intoleráveis foram colocadas em prática, com todos aqueles requintes coercitivos que eu expliquei, os colonos começaram a organizar os chamados congressos continentais. E o interessante desses congressos continentais é o porquê que eles nasceram. Eles nasceram para discutir a situação dos colonos e nasceram também para discutir as leis intoleráveis, tá? Eu destaquei os dois congressos mais importantes. São eles o primeiro e o segundo Congresso da Filadélfia. E por que são os mais importantes? Primeiro, porque Filadélfia é a capital nominal das 13 colônias, tá? E segundo, porque foram os dois congressos que mais reuniram os colonos e mais fizeram a discussão da situação deles e também das leis intoleráveis. Vamos a eles? Então, tchutchucos, primeiro congresso da Filadélfia aconteceu logo em seguida a colocação em prática das leis intoleráveis. E o que aconteceu nesse congresso? 12 das 13 colônias se reuniram. A única colônia que não quis participar foi a Geórgia, porque ficava no sul e era talvez o local de maior exploração por parte da metrópole. E lá, tchutchucos, os delegados das 12 colônias fizeram, primeiro, o debate e a reivindicação da igualdade entre metrópole e colônia. Então eles começaram a debater essa situação, a situação de que eles tinham que reivindicar uma igualdade com a Inglaterra. E nesse tipo de debate, tchutchucos, aconteceu uma cisão. Os colonos acabaram se dividindo. Até vou pedir para vocês anotarem aí. Galera, o primeiro grupo de colonos que nasceu ou surgiu, né, eram chamados de patriotas. Tá legal? Eram aqueles colonos que defendiam que tinha que haver uma independência das colônias em relação à Inglaterra. E essa independência, ela podia ser ou física, né, no sentido literal, ou só em documento, digamos, aprovando a volta da negligência salutar. Então os patriotas eram os independentistas, aqueles que tinham a ideia de fazer as 13 colônias se tornar separadas da Inglaterra de uma forma ou outra. Mas atenção, os patriotas, tchutchucos, representavam os nortistas, tá? Aqueles que sempre viveram sob o regime da liberdade, perderam por conta do fim da negligência salutar, e aqueles também que viviam sempre propriamente para o mercado interno. Tudo bem? Outro conjunto de colonos, outro grupo que nasceu desse debate quanto à reivindicação da igualdade, eram chamados de legalistas. Ok? Vou abreviar. Legalistas ou lealistas, tanto faz. Galera, esse grupo aqui era o grupo que mantinha a fidelidade em relação à metrópole. Eles achavam que não tinha o porquê de haver independência. E o que tinha que haver de fato era a manutenção da ligação, da fidelidade. Esse grupo aqui, tchutchucos, representava os interesses das colônias do sul. Aquelas colônias que sempre viveram da exploração para a exportação e colônias que teoricamente não sofreram tanto com o fim da negligência salutar. Sofreram, mas nem tanto, tá? Molecada, então esse segundo grupo era o grupo da não separação. Então o que aconteceu? Como houve essa divisão, o que aconteceu como desdobramento é uma coisa interessante, que é um impasse. O Congresso da Filadélfia acabou mantendo a fidelidade à Inglaterra, tendo em vista que os legalistas ou lealistas eram maioria. E tendo em vista também que os patriotas não souberam se organizar. Então acabaram, de certa maneira, apoiando essa fidelidade à Inglaterra. Entenderam? Então, de certa forma, o primeiro congresso ele foi um congresso que manteve essa fidelidade, que manteve essa ligação das colônias inglesas, as 13 colônias, com a sua metrópole.
Só que aí é que vem um detalhe. Tchutchukos, os desdobramentos foram aprofundados. A Inglaterra entendeu que esse impasse, tendo ali o patriota advogando a independência, era um ponto negativo, era um troço que tinha que ser combatido. Então ela começou a enviar tropas para cá, declarando todo colono, principalmente patriota, rebelde. Então repare que a Inglaterra ela começou mais uma vez a se utilizar da reação mais violenta. Ela declarou todo patriota rebelde, ou todo aquele que era simpático à independência rebelde, e não contente foi enviando tropas para combater isso que é chamado de assintosa rebeldia. Tudo bem? Agora, e os colonos? Galera, os colonos foram pegos de surpresa. Também os lealistas. Por quê? Porque essas tropas enviadas para cá mantinham essa supremacia da Inglaterra, a supremacia metropolitana, e de forma sempre muito violenta. Então, com o tempo, até mesmo os lealistas foram montando as chamadas milícias voluntárias, ou os Minutemen. Eram aqueles que se agrupavam para se defenderem, aqueles que faziam isso para reagir a essa assintosa violência metropolitana. Entenderam? Então, por volta já do começo de 1775, a situação aqui estava tensa, porque os colonos estavam começando a entender, de forma geral, lealistas e patriotas, que eles tinham que reagir, que eles não podiam permitir essa intromissão inglesa. Então, o que aconteceu? A organização de um segundo congresso continental, no caso, o segundo congresso da Filadélfia, mas esse segundo congresso, que durou entre 75 e 76, era um congresso que já estava para debater a possibilidade de separação. E aconteceu. Galera, aconteceu porque o Congresso, sendo separatista, ele declarou num documento a independência das 13 colônias. E olha só, incitados, influenciados, né, esses colonos que estavam aqui declarando a independência, por um documento chamado O Bom Senso, de um inglês que morava aqui nas 13 colônias, iluminista, diga-se de passagem, chamado Tom Paine. O Tom Paine dizia o seguinte, olha só como houve aqui uma influência, como a declaração de independência foi incitada por esse documento, que era incabível um grupo de pessoas se sujeitar a um tirano a 3.000 quilômetros de distância. Por quê? Porque isso era a manutenção da radicalidade, era a supressão da liberdade. E ao mesmo tempo, o mesmo Tom Paine, nesse documento Bom Senso, dizia que agora era a hora da reação. Não havia mais como negociar. Entenderam? Então, lá em 1776, praticamente nesse estertor do movimento de continuidade de manutenção da liberdade, a Declaração de Independência foi assinada e aqui nasceu o processo de separação das 13 colônias. E tinha como símbolo uma coisa bastante interessante, ó, Join or Die. Liberdade sempre associada ao quê? A união, né? Então Join or Die significa união ou morte. Eles perceberam que a liberdade só podia ser garantida com a união das 13 colônias. Tchutchucos, então nesse momento nasceu a Guerra de Independência. A partir da Declaração de Independência, o conflito se estabeleceu da seguinte forma. De um lado, colonos, né, montando o seu exército voluntário a partir das milícias voluntárias. E até muito interessante porque nesse caso você não tem tropa regular, você tem voluntário. Você tem aquele que está lutando pela sua terra, lutando pela sua liberdade, lutando por uma ideologia de separação. Tá legal? E junto a isso, os colonos também receberam o apoio da França e da Espanha. A França, porque queria reconquistar os territórios perdidos aqui na América, partes do Canadá, e a Espanha, porque nessa época era alinhada à França, tendo em vista que a mesma família que comandava a França comandava a Espanha. Tá legal? Então a gente tem uma certa vantagem por parte dos colonos, porque tinham um exército voluntário, não lutavam por obrigação, e eram grandes em termos de quantidade, e ao mesmo tempo tinha esse apoio francês e espanhol que se traduziu por apoio bélico. Tá? Do outro lado, tchutchucos, nesse cenário da Guerra de Independência, a Inglaterra ela tinha dois problemas. O primeiro problema era a dificuldade de transporte de tropas. As tropas que estavam aqui estavam em menor quantidade.
Então elas precisavam receber a regimentação, precisavam receber reforços. Só que era muito difícil você fazer o transporte para abastecer as tropas inglesas de uma hora para outra. E a outra dificuldade, tchutchucos, eu acho genial, é a guerra em duas frentes. Porque não bastasse a Inglaterra lutar aqui contra os 13 colonos, nas 13 colônias, ela tinha que lutar ali no Canadá, porque a França estava apoiando rebeliões ali no território. A Inglaterra também teve que encarar revoltas apoiadas pela França ali na Índia. Então a Inglaterra ela teve que pulverizar o seu exército, as suas tropas. Resultado, em 1783, tchutchucos, a Inglaterra foi derrotada e nessa derrota ela foi obrigada a assinar um documento, já peço para vocês colocarem aí, que é chamado Tratado de Paris, em que ela reconhece a derrota em campo de batalha e reconhece também a independência das suas colônias, aqui no caso as 13 colônias, tá bom? Galera, então o que acontece a partir de agora? A partir de 1783, a independência foi garantida, mas havia a necessidade desses antigos colonos, agora, né, chamados livres ou independentes, de organizar um novo país. Uma coisa é fato, em consenso, eles resolveram colocar o nome desse novo país como Estados Unidos da América, fazendo valer aquela frase, join or die, né? Então eram estados que de forma livre se agruparam em torno de um bem comum. Só que, tchutchucos, esse estado precisava de uma constituição, até porque a gente não pode esquecer que constituição é típica do pensamento iluminista. E o pensamento iluminista foi o pensamento que embasou a independência das 13 colônias, né? Então, para a criação da primeira constituição desse país, surgiram duas facções dentro dos Estados Unidos, cada qual com uma ideia diferente. Vem comigo. A primeira facção, tchutchucos, foi a facção dos federalistas, tá? Ela era liderada pelo Alexander Hamilton, um dos que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, das 13 colônias, e também chamado um dos pais fundadores. E o que propunham os federalistas? Eles propunham um poder forte central, ou seja, a presença de um presidente que tivesse poder não só como chefe de Estado, mas como chefe de governo. Tá legal? Então peço para vocês anotarem, a proposta federalista é uma proposta de centralização, tudo bem? Lógico, respeitando uma certa autonomia dos estados, ok? Agora, o outro grupo, a outra facção, tchutchuco, se autodenominava republicanos. Olha que coisa interessante. Esse era um grupo defendido e liderado pelo Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um dos criadores e daqueles que assinaram a Declaração de Independência. E o que eles propunham? Eles propunham, tchutchucos, a autonomia dos estados. Eles propunham que o poder central fosse menos poderoso do que os próprios estados. Então, os republicanos, já peço para vocês anotarem, defendiam o autonomismo. Defendiam que o poder central era só para organização. Tá? Eram debates acalorados, eram debates bastante extensos, e com o tempo eles foram criando rusgas dentro dessa jovem nação. Então, para impedir que houvesse um conflito agora que gerasse uma guerra civil, os constituintes se organizaram dentro da Assembleia Constituinte, e na elaboração da primeira Constituição e única dos Estados Unidos, eles fizeram a mistura das duas ideias. Olha só que bacana. A primeira e única Constituição norte-americana, tchutchucos, é claramente liberal. Então agrega os interesses dos federalistas e republicanos, tá? E tem essas características que vocês vão perceber. Além de conciliadoras entre federalistas e republicanos, fazem valer o que a gente chama de ideologia liberal iluminista. Quer ver? Estabeleceu-se que, a partir de 1787, os Estados Unidos vão se organizar em torno de uma república presidencialista e federativa. Traduzindo, com a presença de um presidente, respeitando as autonomias estaduais. É bacana porque é uma mistura de federalismo e republicanismo, tendo em vista que os estados eles têm mais autonomia do que em demais repúblicas.
Tá legal? Segundo ponto, tchutchucos, a Constituição estabelece a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e estabelece, acima de tudo, essa divisão de forma harmoniosa. Cada qual tem um papel e uma não se intromete na competência do outro, tá? Então, o papel do legislativo de legislar não sofre influência do executivo e do judiciário, e vice-versa, né? Só que o interessante, tchutchucos, é que eles admitem aqui, como complemento dessa divisão dos três poderes, um legislativo bicameral. Então é como se fosse uma experiência parlamentar, apesar de não ser parlamentar, tá? É uma experiência parlamentar porque você tem a alta câmara e a baixa câmara. A alta câmara é o Senado e a baixa câmara é a Câmara de Deputados. Boa, boa? Constituição que estabelece também o voto censitário. Aí é um pouco complicado, né? É para demonstrar que o próprio nascimento dos Estados Unidos é associado à elite ou às elites, tá? Então esse voto censitário era um voto que valia somente para quem? Para homens maiores de idade, estando excluídos do processo de votação as mulheres e os escravos. Interessante, né? Então não bastasse a Constituição ter estabelecido aqui uma premissa elitista, você tem também uma premissa racial e uma premissa de gênero. Porque lembrando, o voto lá era só para homens maiores de idade. Então a gente pode falar que o sufrágio é masculino. Tá certo? E para finalizar, tchutchucos, uma coisa bem típica dos Estados Unidos. O presidente, ele não é escolhido pela totalidade de votos. Não, ele é escolhido por colégio eleitoral. Ele é escolhido por eleição indireta. E é mais ou menos assim. Tchutchucos, o presidente, ele só leva a vitória quando ele é eleito nos principais estados. Porque os estados que fazem essa eleição indireta, eles representam a população que lá votou. Então você tem aqui um presidente que ele não representa uma maioria. Ele representa, sim, os estados mais relevantes e representa, sobretudo, aquele que é o membro da elite. Aquele que simboliza a ordem que a gente considera como sendo ordem categórica, a ordem econômica dos Estados Unidos, tá? Então anotem aí. O presidente não é eleito pela totalidade de votos, ele é eleito por colégio eleitoral. É uma eleição indireta, é uma eleição feita por delegados representando estados. Joia? E para finalizarmos, tchutchucos, eu tenho que comentar com vocês, dentro dessa questão de organização do ZEUA, a influência que esse processo exerceu em cima de movimentos revolucionários na Europa e na América, tá? Eu vou começar com a América. Tchutchucos, nós temos dois exemplos de influência da independência das 13 colônias aqui no continente americano. Primeira grande sacada que vocês vão colocar como exemplo dessa influência é a Inconfidência Mineira. Todo mundo lembra, né? Isso, a Inconfidência Mineira foi influenciada também, não só pelo iluminismo, mas por esse movimento aqui. Tá legal? E o outro exemplo, tchutchucos, é a mobilização dos criolhos. E quem eram os criolhos? O criolho, ou os criolhos, eram a elite nativa daqui da América. Eram filhos de espanhóis que nasceram em território colonial espanhol, mas eram só latifundiários, eles não tinham direitos políticos. E são esses criolhos que vão fomentar e liderar a independência do espaço colonial espanhol lá no século XIX. Tá certo? E um outro exemplo, olha lá, o exemplo de influência da independência das 13 colônias agora na Europa, pode anotar, é a Revolução Francesa. Sim, a Revolução Francesa, ela também sofreu influência da independência aqui das 13 colônias. Tá certo? Então tá aí um movimento interessante, porque foi um movimento não só regionalizado, ele acabou ganhando projeção pelo caráter iluminista, liberal e, lógico, separatista, e alimentou esses exemplos de movimentos revolucionários na Europa e na América. Boa, boa? Tchutchucos, então tá aí o conteúdo. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.